Sonho da Erim 956. Cuide dos seus campos. Recebido no domingo 21 de junho de 2026. Comunhão. Querido Pai, feliz Dia dos Pais para o meu melhor Pai e Salvador. Obrigada pela minha vida. Obrigada por cada momento que tenho aqui. Cada dia é um presente que o Senhor me deu e eu me sinto tão abençoada por Ti. O Senhor nunca deixa de me mostrar o seu amor de tantas maneiras maravilhosas. Mal posso esperar para explorar a sua criação na eternidade. Cada coisa única e bela na sua criação de esplendor celestial, passaremos a eternidade descobrindo. Estarei para sempre maravilhada com tudo que o Senhor fez desde o princípio. Que Pai maravilhoso o Senhor é. Meu pai terreno faleceu. E por causa de sua ausência em minha vida, eu não conseguia me identificar com outras pessoas que tinham pais, mas ficava feliz por elas. Vejo frequentemente cartões do Dia dos Pais, nos quais substituo o meu exemplo terreno por ti, pai. Mas mesmo assim, as mensagens dos cartões não conseguem expressar o que tu significaste para mim. Depois de ter um sonho incrível na noite passada, encontrei um pequeno vídeo na minha caixa de entrada esta manhã. Um desenho animado sobre agradecer aos nossos pais terrenos. Então, orei e substituí os sentimentos terrenos por ti, meu Pai Celestial. Esses são alguns trechos do roteiro do pequeno filme do Dia dos Pais. Um pai passa a maior parte da vida se tornando menos visível. Entre parênteses, falso. Tu estás em todo lugar e acima de todas as coisas. Nossos corações são o teu foco. São os teus filhos que se escondem de ti, e não o contrário. Quando clamamos, tu respondes sempre. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele recua para que seus filhos possam avançar. Entre parênteses, falso. Em vez disso, tu limpas o nosso caminho e então dizes: Erim, este é o caminho, siga por ele. O Senhor não percebe isso quando é jovem. Você não percebe isso quando é jovem. Entre parênteses, falso. Quando criança, eu percebia Deus mais ao meu redor e de alguma forma sempre sabia que Ele estava comigo. Você está ocupado correndo atrás das coisas deste mundo e não vê as conversas que acontecem depois que você dorme. Entre parênteses, verdade. As distrações desta vida podem mudar nosso foco, e nós, como filhos de Deus, não temos ideia de que o Senhor está trabalhando em todas as coisas para o bem de todos aqueles que o amam. Devemos aprender a fazer tudo pela fé e acreditar mesmo quando não o vemos, não ouvimos e até mesmo enquanto dormimos. Enquanto dormimos, nosso Pai está acordado, fazendo cálculos, buscando soluções e alterando silenciosamente os planos para que os seus nunca precisem ser alterados. Entre parênteses, verdadeiro e mais falso. Com o Senhor não há surpresas. O Senhor sabe de tudo com antecedência. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Deus nunca muda nem faz concessões. Malaquias 3, versículo 6 e Tiago 1, versículo 17. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Quanto à afirmação de que ele faz cálculos enquanto estamos inconscientes ou dormindo, isso é verdade. Ele avalia nossa situação e nossas motivações. À luz de seus planos, tudo para sua glória e o nosso bem. Jeremias 17, 10 e Hebreus 4, 13. Para muitos de nós, leva metade da vida para entendermos nossos pais. Entre parênteses, verdadeiro mais falso.
Alguns aprendem mais cedo, outros no fim da vida, e alguns nunca chegam a conhecer a Deus. Nem sempre entendo completamente porque o Senhor permite certas coisas, mas, através de todas as provações e tribulações, aprendi que tudo o que o Senhor faz vem do coração de um Pai, cheio de amor incondicional por nós. É algo que transcende a minha compreensão. O restante do curta-metragem tratava dos grandes sacrifícios não contados de nosso Pai terreno. Mas eu penso em ti, Pai, enviando o teu Filho perfeito, Jesus, como um cordeiro sacrificial, que assumiu nossos pecados e morreu para que pudéssemos te conhecer. Tu enviaste teu próprio Filho para nos salvar. Nós ainda nem sequer compreendemos completamente tudo o que fizeste. Então a música muda para a voz de uma criança, falando com o seu pai. Mas, Pai, se o Senhor não tivesse permitido que meu coração parasse para me mostrar o céu, e como um pai pode amar o seu filho, eu estaria perdida. Eu ainda o seguiria e o amaria, mas o Senhor me deu sementes que eu poderia compartilhar com outros para nos encorajar a todos, mostrando que o Senhor preparou um lugar incrível para nós, uma recompensa divina por todos os problemas terrenos aqui. Conforme envelheço, aprecio mais as pequenas coisas. Sou mais grata pelas bênçãos diárias. Isto é o que a criança diz ao pai no filme, e eu direi isto a você também, como filho de Deus. Não me lembro de todas as nossas conversas. Não me lembro de todas as lições que o Senhor tentou me ensinar. A vida tem o poder de apagar esses detalhes. Mas lembro da sensação de te conhecer quando o Senhor estava em casa. Pai, onde quer que o Senhor esteja, eu estou em casa. Casa é onde o Senhor está. Depois que me foram mostradas as coisas do céu, uma sensação de confiança de que um lugar no céu me aguardava, me acompanhou aonde quer que eu fosse. Continuei meu caminho porque ele me leva até a minha casa. O Senhor caminha comigo, mas também me guia pelo caminho certo, para que um dia eu esteja em casa com o Senhor. Chega de lágrimas. A promessa do céu me deu coragem para trilhar este caminho aqui. Tu me deste confiança antes mesmo de eu aprender a andar, porque sempre estiveste lá para me amparar quando eu tropeçava. Tu até enxugaste minhas lágrimas e me carregaste para descansar em teus ombros. Tu foste paciente comigo em meus gemidos, queixas, dores e agonias. Eu te amo, Pai. Levei todo esse tempo para chegar à conclusão de que ainda sou como aquela menininha que olhava para tudo com admiração e encantamento. Todos os dias ao acordar, oro a ti. Pai, entrego este dia a ti. Por favor, abençoa o meu dia. Faze dele o melhor dia de todos, porque tu o criaste. Nem todos os dias são perfeitos e muitas vezes tenho más notícias ou nenhuma notícia. A batalha é tua, Pai. Cada dia te pertence. Fortalece-me, concede-me paz e ser o guardião dos meus dias. Que eu jamais te esgote, Pai. Anseio por te bendizer em todas as coisas. O sonho, cuidar dos seus campos, começa. Acordei na minha antiga casa no Canadá. Era um dia ensolarado e radiante. Arrumei a cama e me vesti para dar um passeio. Planejava ir até o lago. Esperava ver uma águia careca pescando. Ouvi uma batida na porta da frente e desci as escadas para ver o que era. Não havia ninguém na porta da frente. Abri a porta e lá estava um saco enorme de sementes, com pelo menos 90 quilos, e uma plantadeira manual. Dei risada. Era um saco de sementes do tamanho de um agricultor industrial. Eu nem tinha um terreno grande o suficiente para plantar tudo aquilo. Me virei ao ouvir um eco e de repente percebi que a casa estava vazia. E gritei: Olá, tem alguém aí? Ninguém respondeu. Não havia ninguém comigo, apenas o eco do vazio. Comecei a entrar em pânico. Eu não queria ficar ali sozinha. Percorri a casa, entrando em todos os cômodos e chorei. E eu perguntei: Meu Deus, me ajude, por que estou aqui?
Agora pertence a outra pessoa. Meu nome nunca esteve nos documentos. Então ouvi a voz de Deus, e Deus falando: abençoe esta casa que construí para você. Abençoe a terra e todos os que aqui habitaram. E eu perguntei: Pai, eu ando amaldiçoando esta casa? E Deus me respondeu: façam como eu ordenei, e depois vão pegar suas sementes para plantar em seus campos. Então fiz o que havia feito no meu último dia lá. Entrei em cada cômodo para inspecionar as coisas, mas desta vez agradeci a Deus por cada cômodo, pelos nossos filhos e pelos nossos animais de estimação que ali viviam. Agradeci a Ele pelo dono, que originalmente construiu a casa e teve que se mudar repentinamente, assim como por sua esposa e o bebê recém-nascido na época. Depois saí e orei pela propriedade, lembrando-me de todos os sinais e maravilhas que vivenciamos ali. Agradeci a Deus por todos os filhotes de animais e por todas as criaturas que Ele enviou para nós. Agradeci pelo rio, pelas pequenas cachoeiras e até mesmo pelos invernos rigorosos. Chorei enquanto abençoava toda a região. Pedi a Deus que abençoasse todos os que ali viviam. O cheiro era exatamente como eu me lembrava. Hoje, já se passaram 7 meses e 7 dias desde a minha última visita. Então fui até a varanda da frente e lá estavam o grande saco de sementes e o plantador. E ouvi a voz de Deus. Deus falando: abençoe a semente e o lar que construí para você onde você está. Então, abençoei o saco grande de sementes industriais e o plantador manual. Agradeci a Deus por tudo isso e pela casa que Ele construiu para nós ali. Ou talvez Ele quisesse dizer onde estamos agora. Por precaução, orei pedindo a bênção de ambos. Não tinha certeza do que fazer em seguida. Virei-me para voltar à nossa antiga casa, mas a porta estava trancada. Dei a volta na casa para tentar entrar, mas todos os acessos estavam bloqueados. Então fui até a varanda de frente, onde estavam as sementes, e sentei-me lá. Abri o cordão trançado do saco de sementes para ver as sementes. Coloquei a mão dentro e retirei algumas. Não eram todas iguais, eram de uma variedade diferente. E eu perguntei: estava pensando em trigo, cevada ou talvez uvas para vinho novo. Pai, que tipo de semente é essa? Flores silvestres? Nesse instante, vi um tipo de quadriciclo vindo pela estrada. Havia tanta poeira que não consegui distinguir o condutor. O quadriciclo entrou na garagem. Era um anjo do Senhor. E o anjo respondeu: desculpe o atraso. Deus pede a sua presença. Vamos levar esse saco de sementes para os fundos? O quadriciclo era branco e tinha uma gaiola preta. Era de última geração. E eu perguntei: você não costuma simplesmente pegar no meu braço e já estarmos à porta de Deus? E o anjo respondeu: Deus quer que eu te leve em uma jornada hoje. Você não vai precisar de capacete. Vamos, temos que ir. O anjo estava com uma roupa muito legal. Tipo uma armadura flexível que não consigo descrever, mas vou tentar. Sua placa peitoral era integrada à camisa, que era de um tom prateado metálico claro. Ele era musculoso e não era alguém que alguém ousaria enfrentar. O saco de sementes pesava algumas centenas de quilos, que ele pegou sem esforço com uma mão e jogou na traseira do quadriciclo. Ele tinha um rosto e olhos gentis, mas parecia muito sério a princípio, como se tivesse acabado de atravessar um terreno acidentado. Ele estava atrasado, então talvez fosse um ataque inimigo? Não havia cintos de segurança. Ele começou a dar ré para sair da garagem. Comecei a olhar para trás em direção à casa. E o anjo falou: avante, Erim, avante. Eu respondi: mas eu quero. O anjo imediatamente fechou uma cortina, impedindo-me de olhar para trás. Em seguida, ele acelerou a uma velocidade vertiginosa.
E o anjo falou: Ok, agora você pode olhar. Ele removeu a cortina e eu me virei para voltar. E eu falei: Já saímos do bairro. E o anjo falou: Sim. Bem, era contra as ordens de Deus não olhar para trás. Você deveria ter se mantido focada no futuro. Lembre-se, não olhe para trás, a menos que esteja planejando ir nessa direção. E isso não é a vontade de Deus. E eu perguntei: Desculpe por isso. Em que estou concentrada? Ainda estamos em New Brunswick? E o anjo respondeu: Aqui você verá centenas de pessoas que você impactou sem nem perceber. Este é o lugar onde você pensava estar tão escondido. Ele riu. Ele era engraçado mesmo. O anjo me levou de carro por tantos lugares em apenas uma das duas ruas principais que davam para a nossa casa. O posto de gasolina local e a farmácia do outro lado da rua. E enquanto passávamos, ele apontava e dizia: 7 pessoas aqui. Todas as 7 pessoas passaram rapidamente pela minha memória como páginas de um álbum de fotos. E 10 ali. Aí elas contaram para outras pessoas também. Ah, espera, tem mais. Ele riu. O veículo ATV foi até o escritório de campo da RCMP, Polícia Montada Real Canadense. Há 12 policiais daqui. A notícia se espalhou rapidamente. Então, uma investigação de rotina levou 2 deles a interpretarem seus sonhos. Eles contaram para várias outras pessoas. Este é o efeito das sementes que Deus planta. Muitos fizeram perguntas e na cidade outros 10 policiais e funcionários do tribunal ficaram sabendo da sua história. Os milagres de Deus se espalharam por todo o departamento e até mesmo pelo hospital. Eles ainda falam sobre isso. Eu fiquei em silêncio e com os olhos marejados. Depois disso, passamos de carro em frente ao consultório do veterinário. E o anjo disse: Há 6 pessoas aqui e outras 2 em um consultório novo do outro lado da cidade. Em seguida, passamos pela Service Master. Toda a equipe aqui foi afetada e jamais se esquecerá de vocês. Já estamos com 100 pessoas afetadas e ainda nem chegamos ao supermercado e à funerária. Não anotei todos os relatos diferentes que o anjo me deu. Comecei a chorar. E o anjo disse: Isto é um presente de Deus, Erin. Isto é apenas a ponta do iceberg. A maioria das pessoas nunca recebe esse tipo de informação até entrar na eternidade. Eu respondi: Passamos de carro pela nossa igreja, mas você não disse nada. E o anjo falou: Eles ficaram felizes por você ter ido embora. Eu respondi: Isso me deixa triste. Meus filhos foram batizados lá. E o anjo falou: Não se preocupe, um dia eles sentirão a sua falta. O anjo me levou a tantos lugares, ele me mostrou coisas que eu tinha feito por outras pessoas e que eu havia esquecido. Mas essas pessoas não se esqueceram de mim. Havia facilmente algumas centenas de pessoas que se lembravam de mim e ainda falam sobre coisas que eu disse a elas. Fiz por elas ou simplesmente sentem falta de me ver. Isso me surpreendeu, já que eu não me considerava uma pessoa muito falante ou memorável. Eu perguntei: Será que vou morrer? E o anjo respondeu: O quê? A minha forma de dirigir faz você pensar que eu sou o anjo da morte? Esse anjo e seu exército falam muito pouco, não riem e não fazem passeios panorâmicos, entendeu? Você não vai morrer aqui. Aí eu respondi: Você é engraçado, tipo um alívio cômico em uma jornada muito séria. E o anjo falou: Vou considerar isso um elogio. Ok, então temos que ir para o sul, até a costa da província, e depois para o oeste até a fronteira, e então entrar nos Estados Unidos. Ele encostou o veículo no acostamento, saiu, mexeu em algumas coisas e voltou para o quadriciclo. Então apertou um botão e um para-brisa se abriu na frente dele. E o anjo falou: Certo, mantenha os braços dentro do corpo nesta parte da viagem. E eu respondi: Ok.
Então o quadriciclo se transformou em um helicóptero ou um mini-avião. Não fazia nenhum barulho como um helicóptero. No início era bonito. Logo depois estávamos em St. John, New Brunswick. E o anjo falou: Você testemunhou para muitas pessoas aqui ao longo dos anos. Eu respondi: Não me lembro. E o anjo falou: Sim, conhecem. Tem o Brás Hop e a família dele, a loja do asilo e a senhora idosa que contou para a família dela. Tem bastante gente aqui, mas você não conhece. Ele então voou com a velocidade de um raio para St. Andrews. Havia tanta gente ali que fiquei chocada. Mal me lembro, mas flashes como fotos me vieram à mente. Depois sobrevoamos Saint Stephen e seguimos para a fronteira principal de Hilton, Maine. Ele apontou para o lado canadense da travessia da fronteira e o anjo falou: Ao longo dos anos, pelo menos 14 pessoas foram impactadas e suas histórias se espalharam a partir daqui. Eu respondi: Ah, é verdade. Havia algumas histórias difíceis aqui. E o anjo falou: Você tem 7 aqui. Ele apontou para a área da fronteira com os Estados Unidos. Enquanto ele falava, eu conseguia ver todos os guardas e as conversas, e me lembrei. Ele então apontou para a cidade de Hilton, para o hospital, para o banco, para os correios e para várias lojas ao longo dos anos, além de conversas. Havia mais de 50 pessoas. Depois viajamos para Bangor, Maine e em seguida para Portland, Maine. Quando terminamos, já havia passado facilmente 1 hora, mas pareceu que foram apenas 15 minutos. Ou talvez tenham sido 15 minutos e a sensação tenha sido de horas. Estou chorando enquanto escrevo. Isso é um presente, porque eu não achava que alguém sequer se lembraria de mim. Depois de sobrevoarmos Portland, o helicóptero seguiu em direção à costa do Maine. Eu falei: Não me lembro de nada disso. E o anjo respondeu: Sim, eu sei. É muito agradável aqui, não acha? Ele sorriu. Olhei e pude ver mansões enormes. E falei: Lindo, mas o céu ainda é melhor. E o anjo respondeu: Claro, hora de ir até Deus. Pronta? Eu respondi: Sim, isso foi divertido. E o anjo falou: Erim, você precisa saber que plantou uma variedade de sementes aqui quando pensava que não estava ativa. Nós vimos e registramos. Isso é para te encorajar. Fique feliz e pode me deixar uma avaliação de 5 estrelas se quiser. Ele riu. Eu perguntei: é tipo no Google ou no TripAdvisor? Eu não tenho seu nome. E o anjo respondeu: meu nome não importa. E eu falei: Você se parece muito com Rafael. Vocês são parentes? E o anjo falou: Certo, você pode inventar uma descrição para isso, mas estou a serviço de Deus e faço parte do seu exército. Você me verá novamente, mas por agora você precisa estar na presença de Deus. Imediatamente nos encontramos à porta de Deus. Ele colocou o colírio sobre os meus olhos. E o anjo falou: Pisque. Isso uniformiza a cor sobre seus olhos. Ele sorriu e acenou, e o outro anjo me levou para a sala do trono. Se você pudesse ver a imensidão da sala do trono, ficaria maravilhado. A alvenaria, as colunas, a fragrância e os sons, tudo na presença de Deus. Eu conseguia ouvir o coro vindo de todos os lados, mas não conseguia vê-los. Era como um som surround celestial. Talvez eles estivessem perto do trono, e como este edifício perfeito foi feito por Deus, a acústica também é perfeita e incomparável a qualquer coisa na terra. A música me penetrou, me impactou profundamente e atingiu minha alma. Todo o meu ser estava conectado à adoração ao Senhor. As vozes se sobrepunham. Santo, 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 salvação, glória, honra e poder ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, aleluia, aleluia.
E então se sobrepunham a Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Foi incrível. Lágrimas correram, não de luto, mas de completa alegria em sua presença. Eu era tão pequena em comparação com a imensidão do prédio, me senti como uma formiga. Senti o calor envolvente em meus pés descalços enquanto estava em pé sobre o mar azul de vidro. Minhas pernas fraquejaram e eu me deitei, louvando a Deus por tudo o que Ele fez e agradecendo-lhe por tudo, grande e pequeno, em minha vida. Então eu disse: Feliz Dia dos Pais para o Senhor. Eu te amo. E Deus falou: Erim, levante-se. Eu me levantei com a ajuda do anjo da sua presença. E Deus falou: Estou prestes a enviar-te a abundância. Precisas entender que está sendo usada por mim, não apenas nas páginas de um diário, mas além disso. Tu és importante para mim. Sei que as coisas têm sido difíceis para ti. Eu vejo. É através das tuas dificuldades que és capaz de ministrar e testemunhar sobre o reino dos céus. O inimigo de Deus, sabendo que estou prestes a agir na terra e abalá-la, está preparando uma falsificação de toda boa medida. Isso significa um engano das coisas do céu. É por isso que, quando eu partir, não haverá nada parecido na história. Eles só conseguem replicar tecnologias antigas. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir reconhecerão os sinais que eu enviarei. Não haverá substituto. Envio avisos antecipados àqueles que convoquei para que deem um alerta urgente, mas nem todos ouvirão, nem todos se converterão. Não é sua missão convertê-los, apenas revelar a verdade e compreender que há um enganador à espreita nas sombras. Qualquer acordo com o enganador é uma mentira. Uma proposta de paz só é unilateral se um lado busca a paz e o outro a guerra. Então não há acordo. Compreendem? O mundo não está preparado para o mal que em breve será desencadeado sobre os desavisados. Tudo o que vocês veem agora é pequeno em comparação e se assemelha às dores do parto. Eu perguntei: Pai, será que o Senhor poderia impedi-los? Ao menos nos permita enfraquecer esse mal a ponto de derrotá-lo. Não haverá acordo algum, pois eles nos veem como o grande Satã e Israel como o pequeno Satã. E Deus fala: Erim, para que serviam aquelas sementes? E eu respondo: plantando, Pai. E Deus fala: sim, mas lembre-se disto. Eu forneço os campos, eu forneço as sementes, eu forneço o semeador. Eu envio a chuva e o sol, e no tempo certo, os ceifadores das colheitas. Eu perguntei: o que posso fazer, Pai, sem ti? Nada. E Deus responde: Erim, seu corpo é um templo para o Espírito Santo. O meu Espírito em você é apenas um dos seus campos. Como este é um campo que eu lhe dei, mantenha-o santo, abençoe seu corpo e esteja em paz. Sua família e sua casa são outro campo. Ore e mantenha sua casa limpa. Deixe que os louvores ressoem no templo do seu lar. Este é o lugar que eu construí para você. É aqui que você vive e sonha. É aqui que eu também falo com você em mistérios. Abençoe sua casa e todos que nela habitam. Cuidar disso a levará a outros campos ao seu redor. Seus sonhos e seu lar são campos que eu lhe dei e há muitos outros. Eu perguntei: será que era isso que o saco misto de sementes no meu sonho significava? E Deus responde: vocês devem confiar em mim para todas as coisas. Quando eu lhes digo para prepararem seus campos, significa que vocês devem preparar aquilo que eu lhes ordenei que cultivassem. Isso significa que eu lhes dei autoridade e domínio para cuidar daquilo para o qual eu os chamei. Chamei Adão para cultivar a horta. Jacó, José e Davi foram chamados para cuidar de seus rebanhos. Arão e seus filhos foram chamados para cuidar da lâmpada, da tarde e da manhã, diante do Senhor, na tenda da congregação. Há muitos outros, mas há aqueles que cultivam o mal e têm raízes malignas em seus campos.
Vocês os reconhecem pela falta de bons frutos. Neste tempo, muitos são os sucessos dos semeadores malignos, e sua colheita recorde de almas para o Sheol. Eu vejo e eu sei. Continuarei a expor os planos do inimigo. Todas essas coisas devem acontecer para preparar a colheita ainda maior de almas. Não se preocupe, sua tarefa é fazer aquilo para o qual eu a chamo. Você não foi chamada para mais do que pode suportar, e sua cura está chegando, Erim. Eu prometi e cumprirei. Anime-se com o que enviei o anjo para lhe mostrar. Cada semente que você planta importa para mim, mas é meu trabalho enviar os elementos para o crescimento e a colheita final. Lembre-se, raízes profundas tornam uma árvore forte quando chegam as tempestades. Os galhos podem parecer impressionantes, mas podem sobrecarregar uma árvore jovem com raízes superficiais e fazê-la tombar facilmente. É por isso que a poda também é importante. Todas essas coisas trabalham juntas para produzir bons frutos. Observe este bom agricultor. Você entende a importância de uma fé madura e profunda enraizada? E eu respondi: espero que sim, pai. Não sou nenhuma árvore jovem. Será que um dia terei um pomar? E Deus fala: você quer um pomar? Não vi isso em seus pedidos de oração. Eu respondo: talvez na nova terra, mas aqui estou eu velha. Que tal um pomar espiritual que eu possa ter na grande colheita? E Deus fala: isso é bom. Eu lhes darei ambos. Estou enviando um aumento na armadura espiritual e provisão para prepará-los para a próxima estação. Não tenham medo. Confiem em mim e dediquem-se àquilo para o qual os chamei. Vocês são amados. E eu falei: obrigada, Pai. Eu te amo. Eu amo ser sua filha. Eu conseguia ver a luz emanando de seu trono. Não conseguia vê-lo, mas parecia um sorriso de luz. E Deus falou: eu amo ser seu pai, criador e amigo. O anjo da sua presença me conduziu para fora pela porta de Deus. E o anjo disse: escutem o que Deus lhes ensinou. O inimigo se preparou para atacar o líder do seu país, mas a graça de Deus está sobre a terra. Não tenham medo. Sonho encerrado.